Estamos aqui novamente na casa de Adolfo Bezerra de Menezes, hoje para conversar com vocês sobre um assunto instigante e muito importante. Perdoar é esquecer. Será que perdoar é esquecer? Nós vamos deixar para responder isso bem no finalzinho, né? Antes eu queria começar a conversar um pouco com vocês sobre a importância de a gente falar sobre o perdão. A dificuldade em perdoar as mágoas que a gente traz no peito são as matrizes de um grande número das nossas dificuldades emocionais, de muitas alterações psiquiátricas e de boa parte das influenciações espirituais que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia. Por quê? Porque são polos de energia muito densa e negativa. É um lixo psíquico, é um lixo emocional, é um lixo afetivo. E como lixo, ele intoxica. Então, se a gente for fazer essa analogia, né, ele intoxica o corpo, trazendo alterações físicas. Ele intoxica a mente, trazendo dificuldades emocionais e psiquiátricas. E como um lixo psíquico, né, o que o lixo atrai? O lixo atrai mosca, o lixo atrai, vamos dizer assim, são nossos irmãos na escala evolutiva, né? Mas atrai insetos, né? Baratas. É isso que o lixo atrai. É a mesma coisa. O lixo que a gente guarda a nível psíquico atrai energeticamente entidades e espíritos que ainda vibram em padrões um pouco, vamos dizer assim, empobrecidos. Então, daí a importância da gente falar da questão do perdão. Do auto-perdão também, mas não é o nosso tema de hoje. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim, quem é que precisa perdoar? Né? Quem tem mágoa. Quem é que tem mágoas? Quem de alguma forma tem alguns pontos, algumas matrizes que são o ponto de referência para a mágoa, para o estímulo externo que nos traz a mágoa, nos fisgar e nos puxar. Então nós temos algumas matrizes. A primeira matriz delas são os nossos vícios morais relacionados ao nosso egoísmo. Então, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ciúme, a nossa inveja e todos os derivados desses vícios morais, eles são como matrizes para que a gente possa ser acionado na mágoa. Vamos imaginar assim, se eu não tiver a matriz da inveja, por exemplo, eu não vou me sentir ferida se alguém que é do meu ciclo, vamos dizer assim, né, tiver algo, conquistar algo que eu quero demais e que eu sei que talvez eu tenha muita dificuldade de conquistar. Se eu não tiver o gancho, o buraquinho da inveja instalado em meu ser, instalado em minha alma, eu vou olhar para aquela conquista dessa pessoa que convive comigo, que pode ser do meu hall de amigos, né? E ficar, puxa, que legal que essa pessoa conseguiu. Aquilo não vai me ferir. Se eu for invejosa, se eu tiver esse buraco, é como se eu me sentisse ofendida pela possibilidade que outro teve e eu não. Se eu tiver o gancho do ciúme, a mesma coisa. Se eu tiver o gancho do ciúme, qualquer pessoa que se aproximar de alguém que eu amo, ou que eu quero perto de mim, que eu não quero dividir, vamos dizer assim, tá? Dependendo da atitude da pessoa, aquilo pode me trazer um sentimento muito ruim, muito negativo, que resvale em mágoa. Se eu não tiver esse bichinho dentro de mim, eu vou entender talvez como uma pessoa inadequada, vou me posicionar, mas aquilo não vai ativar dentro de mim nenhum tipo de sentimento negativo. Se eu não for egoísta, a mesma coisa. Se eu não for soberba, a mesma coisa. Então, uma das matrizes que acionam dentro de nós a mágoa, que é o ponto de referência para que a gente possa ficar remoendo essas situações complicadas e acumular o lixo psíquico, o lixo energético dentro da gente, né? Uma dessas questões são essas matrizes que o nosso egoísmo pode ativar dentro de nós.
Uma outra questão são as questões dos aspectos reencarnacionistas, tá? Nós sabemos que a história da humanidade é a nossa história. Então nós trazemos uma história bastante complicada. Ainda estamos em um planeta de provas e expiações. Se fôssemos espíritos mais evoluídos, já não estaríamos aqui. Então, temos dívidas e temos devedores. E esta vivência de dever algo ou de ter alguém que nos deve algo no sentido de ter nos ocasionado alguma coisa inadequada, deixa marcas. Deixa marcas perispirituais e muitas vezes, ao nos reencontrarmos com pessoas com as quais tivemos vivências complicadas em reencarnações anteriores, sem que a gente se dê conta disso, aquilo aciona dentro da gente uma sensação ruim, né? Uma sensação de amargura, uma sensação, um sentimento que nos intoxica. Então, alguns aspectos reencarnacionistas também podem ser matrizes do alimento da mágoa em nosso peito, em nosso coração. Uma outra questão podem ser as questões atuais, por exemplo, a nossa família. Se nós fazemos parte de um contexto familiar onde as pessoas são muito orgulhosas, muito soberbas, né? Sabe aquela coisa? De que família é? Né? Qual é o estirpe, né, dessa pessoa? Então, existem contextos familiares e culturas que engrandecem alguns aspectos de uma estrutura familiar que, de repente, se uma pessoa faz parte daquela família e cresce dentro daquele contexto, essa pessoa cresce entendendo que se ela não for favorecida, se ela não for olhada, sabe aquela história que às vezes a gente ouve pessoas falar, sabe com quem você está falando? Né? Então, são matrizes que, dependendo da atitude do outro, essa pessoa, por arrogância e por uma questão familiar de educação, né? É claro, aditivada aos outros aspectos que eu já falei, né? Ela tem essa sensação de que foi ofendida, de que foi humilhada. Isso pode trazer a mágoa também, né? Uma outra questão é a cultura, a religião, a classe social. Existem contextos culturais e religiosos onde a pessoa acredita que ela é escolhida, né? Porque faz parte daquele contexto, porque faz parte daquela cultura, porque faz parte daquele segmento religioso. Então, isso em muitas situações também pode ativar dentro daquela pessoa aspectos que favoreçam o aparecimento da mágoa, favoreçam o aparecimento do rancor. Uma outra questão que a gente precisa entender é a questão da falta de fé em Deus. Quando eu tenho uma fé suficientemente desenvolvida e eu de verdade acredito que não existe o acaso, que as coisas acontecem exatamente porque elas precisam acontecer, eu entendo as minhas experiências como um grande laboratório de aprendizado. Por quê? Se eu sofro uma situação, vamos entender assim, a situação por si só, existem situações que por si só elas não são boas, né? Vamos dizer assim que nunca é bom alguém nos fazer um mal, por exemplo, nos levar a uma falência, né? Ou provocar uma questão muito séria em relação ao nosso núcleo familiar. Isso não é uma coisa positiva, não é uma coisa boa. É como eu vivencio isso que pode ter um aspecto positivo ou um aspecto negativo. Então, dependendo da minha necessidade evolutiva, sim, eu posso passar por experiências, vou usar essa vivência de humilhação, por exemplo, né? Porque talvez nas minhas várias vivências espirituais, eu humilhei tantas pessoas e não consegui desenvolver a consciência da necessidade de alterar esse meu comportamento que a providência divina providencia através da dor, a experiência para que eu desenvolva a empatia com aquela situação. É assim que a dor, através da providência divina, atua dentro da gente. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, tem alguns homens aqui, né? Quando um homem vê um outro homem receber um chute ou um pontapé no testículo, a reação dele é... Por quê?
porque ele sabe o que é aquela dor. Se uma mulher ver uma cena como essa, ela vai, nossa, deve ter doído. Mas você não vai se retrair, porque você nunca sentiu essa dor. Então é mais ou menos vamos dizer assim, a psicologia, a perfeição da lei de causa e efeito, da lei divina. Quando nós não nos propomos a caminhar no trilho do desenvolvimento do amor e da empatia em relação à dor do outro, a providência divina nos providencia vivências parecidas, porque aquilo fica como marca registrada a nível perispiritual. E nessa existência ou em uma outra situação qualquer, onde eu tiver a oportunidade, voltando ao exemplo da humilhação, né? Eu tiver a oportunidade de humilhar alguém, eu vou respirar fundo e eu não vou fazer, porque eu vou conseguir empaticamente me colocar no lugar do outro. Por quê? Porque eu já sei o que é aquela dor. Então, quando eu vivencio algo, pode ser porque eu esteja, vamos dizer assim, colhendo da lei de causa e efeito, não é o olho por olho e dente por dente, não é isso, tá? Mas vamos dizer assim, uma técnica de aprendizado divino. Eu não quis ir pelo amor, eu vou ter que ir pela dor, né? Quem não consegue estudar o suficiente passar de ano, repete de ano, vai ter que fazer tudo de novo. Então, às vezes, a providência divina nos providencia uma situação de dor para que a gente desenvolva esse aspecto empático. Uma outra situação pode ser apenas como uma prova. É mais ou menos assim, olha, a Alcione se acha tanto, né? Ela já acha que já está um pouquinho desenvolvida. Vamos ver se ela passa no teste, né? Então nós somos testados em muitas situações. E esses testes que vão colocar em prova a nossa capacidade de não humilhar, a nossa capacidade de estendermos a mão, a nossa capacidade de nos sensibilizarmos com a dor do outro, a nossa capacidade de nos envolvermos com as situações em desalinho, esses testes, eles vão servindo para que a gente se autoavalie. Nossa, passei no teste da paciência, olha que interessante. Então, de verdade, eu já consegui desenvolver essa virtude, pelo menos em relação a situações com esse tipo de vivências. Então, tudo que a gente passa de inadequado tem um sentido. Quem consegue entender isso é porque consegue aceitar a lei de Deus. Consegue aceitar que nada acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Então, todas as mazelas que passamos têm um porquê. Ou como resgate, ou como prova, mas tem um porquê. Então, só entender isso, eu posso ainda ter o gatilho do orgulho, o gatilho da vaidade, mas mesmo tendo esses gatilhos, se eu já consigo entender e ter a fé em Deus e em suas leis e de verdade me entregar a elas, isso é um excelente motivo para eu tentar e muitas vezes conseguir tranquilizar o meu coração, porque eu não me sinto injustiçado. Eu sei que tem um porquê. Às vezes eu entendo assim, nossa, mas tal pessoa me fez isso, eu não mereço, eu não fiz aquilo que a pessoa, uma calúnia, eu não fiz aquilo que a pessoa está falando, eu sei. E muitas vezes, é claro, a pessoa que calunia também sabe, né? Mas muitas vezes você respirar fundo e entender assim, ou é como prova ou é como expiação, ou como prova para eu tentar avaliar a minha condição, ou como expiação, porque se for expiação, em algum momento, em outra encarnação, em outra vivência, eu fiz, né? E agora eu estou colhendo esse fruto. Por que agora? Porque agora Deus, nosso Pai, acreditou que eu já tenho condições de passar por aquilo sem me desestruturar. Então, são essas as matrizes. E a última matriz que eu queria apontar para vocês é a matriz da influenciação espiritual. E a matriz da influenciação espiritual é de extrema importância. Por quê? Porque nós temos uma multidão de espectadores, né? Uma multidão de espectadores.
aqui nós temos muitos e muitos irmãos desencarnados em todos os lugares. Onde vamos, nós temos espectadores. Às vezes espectadores que nos querem bem, às vezes espectadores que nos querem mal. Às vezes espectadores que apenas não, vamos dizer assim, não lutam pela causa do bem, né? Não é nada pessoal com a gente. Só que são nos ganchos das nossas dificuldades que esses nossos irmãos desencarnados pegam e nos puxam. Então, em muitas situações, por exemplo, eu posso ter um amigo que está ao meu lado e que não é nem um inimigo meu, mas é inimigo daquela pessoa que está me fazendo algo que me magoou. Então, eu posso ser o instrumento de vingança desse espírito, se eu tiver a matriz. Então, olha como é complicado. As questões espirituais, reencarnacionistas, os buracos que eu tenho ainda em mim, as questões culturais, religiosas, isso é um mix de vivências e de situações que abrem espaço para que a gente se magoe. Então, em uma determinada situação, eu me sinto vítima, eu tenho a percepção de que sou vítima de uma ofensa. Quando eu tenho a percepção de que sou vítima de uma ofensa, eu tenho 3 caminhos a seguir. Ou eu me vingo, se eu entendo que eu preciso dar a devolutiva, tá? E aí pode ser que eu esteja agindo por mim, ou por mim e por alguém, ou muitas vezes mais por alguém do que por mim, mas ok, eu posso seguir esse caminho, lei de Talião, né? Eu posso seguir o caminho de não me vingar, mas ficar aprisionada ao rancor, que é quando eu fico revivendo, remoendo aquela situação dentro de mim e vou reeditando a vivência desagradável, e cada vez que eu reedito, eu lanço dentro de mim de novo aquela sensação desagradável. Por quê? Porque toda vez que a gente se lembra de uma situação, de uma ofensa, e que a gente ainda revive aquilo, você revive mesmo, você faz aquilo se ativar novamente dentro de você. É uma dosinha a mais de veneno que você está colocando dentro de você. Já não basta o veneno que você sentiu e que por suas dificuldades pessoais foram ativadas quando você vivenciou aquilo. O fato de você reeditar aquilo, remoer, ficar no rancor, vai constantemente te, vamos dizer assim, ativando cada vez mais esse lixo, esse tóxico energético dentro de você. E o terceiro caminho é o perdão, tá? E aí a gente entra naquela questão que a gente colocou para vocês no comecinho, né? Perdoar e esquecer. Muitas pessoas entendem e sentem dificuldade de entender o que é perdão, porque elas entendem que perdoar é esquecer. Ah, tá bom, eu passo, né? Eu tenho que voltar a ter o relacionamento com aquela pessoa, eu tenho que fazer de conta que nada aconteceu. O que isso é o perdão? Não. Perdoar não é esquecer, né? Esquecimento e amnésia, né? Quem esquece é quem tem Alzheimer. Isso é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é assim, ó. Se cada um de vocês agora se lembrar da situação mais crítica que vocês passaram, se vocês fecharem os olhos, se lembrarem dessa situação e puderem avaliar dentro de vocês, nossa, Alcione, eu vivi aquilo, foi terrível, viu? E se lembrar daquela situação como algo ruim e não ressentir a dor, é porque vocês já perdoaram. Perdoar é você poder manter a memória, mas não manter ativado dentro de você o rancor corrosivo que aquela vivência te trouxe. E é muito cruel você manter esse rancor corrosivo. Sabe por quê? Porque uma vez lá atrás, a pessoa ou as pessoas que te fizeram passar por aquele sofrimento, elas puseram a mão em sua vida e ativaram dentro de você. É claro, como eu disse, porque você tem os
buracos, porque se você não tivesse, você não seria ativado, mas aquela pessoa ou aquelas pessoas tiveram esse poder sobre sua vida. A partir do momento que o tempo passa, é como se você mantivesse vivo dentro de você aquelas pessoas e a atitude delas, agora voluntariamente, reeditando. Isso faz com que você tenha um gasto de energia emocional, psíquico imenso, que não te permite ir para frente. Então é complicado, sabe por quê? Porque a pessoa fala assim, eu não perdoo, isso é um absurdo, eu não perdoo. Como se isso fosse, vamos dizer assim, um grande problema para quem ocasionou a dor. Peraí, isso é um grande problema para você. Porque se você não perdoa, quem está sendo prejudicado é você. Você está reeditando o mal, você não está indo para frente. Muitas vezes, a pessoa que te ocasionou o mal nem se lembra, já está em outra situação. Muitas vezes, já passou por processos de desenvolvimento, às vezes está num outro momento, até reencarnatório, até mais evoluído do que você, e você está ainda preso naquele rancor, naquela mágoa. Então, quem detém o rancor, ou quem tem a necessidade da vingança, é como se segurasse uma brasa na mão, acreditando que a brasa vai queimar o outro, né? Só que a brasa queima você. As lembranças queimam o seu interior. As lembranças de tudo que você viveu te aprisionam a situações que você tem a possibilidade de se libertar. Então, perdoar é uma tomada de decisão. E como uma tomada de decisão, ela é um comportamento. E aí, eu ouvi uma certa ocasião, uma fala do Haroldo Dutra muito interessante, que ele dizia assim, né, que a gente precisa treinar o perdão. Achei tão interessante, por quê? Porque nós somos a somatória dos nossos hábitos. Nós somos sempre um advir. Né? Hoje eu não sou o que eu era ontem eu não era o que era anteontem, com certeza amanhã eu não vou ser o que eu sou hoje, nós somos um advir. E nós podemos decidir quem seremos amanhã, daqui a pouco. Nós podemos decidir como? Decidindo alterar os nossos hábitos. Eu, Alcione, sou a somatória dos meus hábitos, são eles que me definem. Quando eu adquiro um hábito, é como se eu automatizasse toda uma circuitaria e já instalasse aquele novo hábito com uma característica minha. Aristóteles dizia isso, que somos a somatória dos nossos hábitos, positivos e negativos. Então, entendendo isso, a gente, tentando alterar os nossos hábitos, nós podemos alterar uma série de coisas dentro de nós e de verdade promover uma reforma íntima. Então, Haroldo Dutra aponta assim, né? Faça o exercício do perdão nas pequenas coisas. Se eu já entendo que a necessidade de perdoar é imensa e que eu preciso me colocar em alinhamento a isso. Por quê? Porque o perdão é a maior expressão da lei do amor. É a maior expressão da lei do amor. O maior exemplo que Cristo nos deixou foi o exemplo do perdão. Quando ele, na cruz, disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, tá? Por quê? Porque ele, Cristo, o ser mais evoluído que já pisou na terra, né? O nosso governador, ele não tinha buraco nenhum, ele não se ofendia. Tem uma fala muito interessante que fala assim, né? Deus perdoa? Né? Não, Deus não perdoa. Sabe por quê? Porque Deus não se ofende. Só quem se ofende tem que perdoar. Deus não perdoa, Deus sempre dá novas chances, porque o objetivo de Deus é nos ver evoluindo, nos ver atingindo o fim para o qual fomos criados, que é a perfeição. Então ele não perdoa. Então Haroldo Dutra coloca isso, exercite o perdão. Sabe aquele perdão assim, te fecham no carro, né? Vem aquela, respira fundo, relaxa, tenta não pensar nada negativo, tenta pensar que talvez aquela pessoa esteja com pressa, é um exercício. Parem para pensar, no dia de hoje, desde que vocês acordaram até agora, talvez vocês tenham vivenciado pequeninas situações e uma somatória delas, onde vocês não vivenciaram o perdão. Eu identifiquei muitas já, tá?
onde vocês não vivenciaram o perdão no pequeno. Como que a gente pode querer desenvolver a tarefa de um perdão em relação a uma pessoa muito querida, muito amada, que tenha nos ferido muito? Porque quanto maior a ligação afetiva, tá? Quanto maior a confiança que você tem na pessoa, quando você vivencia uma situação de desagrado, a dor é muito maior. Então, se eu puder, através de hábitos cotidianos, não me irritar com pequenas ofensas, não me irritar com a cara feia do outro, com o mau humor de quem me atendeu, com alguém que me olhou com desdém, coisas pequenas, tá? Mas que vão toda nos alfinetando essas matrizes que nós temos constantemente. Se nós nos propusermos a desenvolvermos este hábito, a hora que formos confrontados em uma situação mais difícil, de uma necessidade de perdão, nós já vamos ter alguns instrumentos. Vai ser um pouco mais fácil. Então, pensem nisso a partir daí, né, desses dias. Então, o que a gente faz, né, para sair do rancor, para sair da necessidade de vingança e entrar no perdão? A primeira coisa é o autoexame. Tem esse exemplo de Cristo, né, que é fundamental, bárbaro, mas também tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é assim: um adulto que já é relativamente maduro, porque muitos de nós não somos, mas um adulto que já é relativamente maduro é capaz de olhar para uma criança e olhar essa criança como uma criança. Então, se eu tenho problema com peso e luto bastante com isso, né? Se uma criança chegar para mim e falar: tia, como você engordou, tá gorda, hein, tia? Eu sou capaz de olhar para essa criança, se eu tiver maturidade. Gente, mas criança, eu vou te contar, hein? Não tem noção, né? Não tem noção de que é uma luta que eu tenho comigo em relação à minha saúde, em relação a algumas questões, né? Que isso é um problema para mim, porque tô com uma série de problemas aí. Mas criança é criança, criança não tem noção. Criança fala. Então, eu não vou ter mágoa de uma criança de, 3, 4 anos que me fala isso. Agora, e se um adulto me falar isso? Com certeza, assim, mas eu vou te contar, né? Ô, pessoinha complicada, vive me cutucando, não olha para ela, ou coisa parecida, aquilo vai mexer, aquilo vai pegar. Isso em qualquer dificuldade que a gente esteja vivenciando. Então, quando nós conseguirmos olhar para os nossos ofensores como a gente olha para uma criança, apesar de que tem muito adulto que vai no confronto com a criança, né? Porque muitas vezes tem o mesmo padrão emocional e evolutivo da criança. Então, se eu já consigo estar um pouco além, eu consigo olhar para um ofensor como um adulto um pouco mais maduro, olha para uma criança. Com este olhar de, né, fazer o quê? Não foi bom que eu vi, mas criança não sabe o que fala. Criança é assim mesmo. Quem ofende não sabe o que faz. Cristo disse que era necessário o escândalo, mas ai de quem fosse o causador do escândalo. O que é o escândalo? O escândalo são as vivências que a gente tem que passar, a gente tem que passar por elas. Mas ai de quem for o causador dessas vivências. Então, se eu estou numa situação assim, de ter sido vítima de algum mal, né, eu estou resgatando. Ou estou resgatando ou estou entrando em prova. Eu estou entrando em alinhamento com a lei de Deus. Quem está provocando está começando tudo de novo, coitadinho. Está começando tudo de novo. Por quê? Porque ele ainda vai ter que passar pelo que ele está fazendo eu passar. Então, quando você consegue romper esse círculo, você dá um passo à frente. Então, o primeiro passo para você sair do rancor e da necessidade da vingança e para o perdão é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa saber onde pegou. Aquilo me ofendeu porque pegou aqui. Aquilo me ofendeu porque pegou ali. Eu preciso saber. Por quê? Porque sabendo, eu posso começar a lidar com essas dificuldades, para elas não serem mais motivo de ativar dentro de mim sentimentos tão tóxicos e ruins. A segunda coisa, eu preciso tomar o agressor como um irmão
um pouco menos feliz, vamos dizer assim. Eu preciso tomar o agressor como uma criança a nível espiritual, que ainda não entendeu que não é esse o caminho. Como um adulto mais maduro olha para uma criança. Esse seria um segundo passo, né? Depois eu preciso tomar decisão, porque elaborar perdão é uma tomada de decisão. Porque a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu preciso prestar muita atenção primeiro nos pensamentos que vêm. Porque quando o sentimento está ecoando aqui, quando eu não perdoei, o pensamento fica repetitivo. E cada pensamento repetitivo aditiva mais sentimentos. Então eu preciso começar a cortar. Veio um pensamento ruim. Não vou pensar nisso. Eu vou pensar numa coisa mais saudável. Não, eu não vou me aprisionar nisso. Primeiro, tentando... Tá difícil? Ore. Peça a Deus. Peça a seu anjo guardião que te estenda a mão e te ajude neste processo. Com certeza você vai ser ajudado. O outro passo é você tentar emitir ao agressor pensamentos positivos. Por quê? Porque assim você vai lenta e gradativamente drenando o tóxico que por conta das suas dificuldades estão dentro de você. E o último, que é mais complicado e difícil, é você fazer o bem ao agressor. Tem uma passagem no livro Ave Cristo que é emocionante e retrata um pouco isso, né? Um cristão caminhava com seus 2 filhos e os soldados, identificando os cristãos, né, apontaram e jogaram os cavalos em cima deles. E os cavalos pisotearam as 2 crianças que foram mortas, estraçalhadas. Aquele pai se ajoelhou, pegou os pedaços dos filhos no colo e fez uma oração por aqueles agressores que não sabiam o que faziam. Um dia chegaremos a isso. Um dia chegaremos à entrega total ao amor de Deus e entenderemos que quem merece piedade, quem merece a dor, é quem ocasiona a dor em nós. Então, sairemos aí dessa posição de compaixão em relação à nossa dor e entenderemos que judiação, o comprometimento que o agressor assumiu naquele momento. Então, queridos, vamos pensar nisso com muito carinho, entendendo que um bom exercício para vocês fazerem, façam uma lista de todas as situações que vocês entendem que foram muito complicadas na vida de vocês, que vocês se recordam. Dediquem alguns minutos de reflexão a cada uma delas e sejam justos, claros e honestos com o que vocês vão sentir. Se vocês forem capazes de voltar àquela situação e apenas se lembrarem como que situação triste que eu vivi, mas não ressentirem a tristeza, a mágoa, a dor novamente, é porque vocês já perdoaram. Se vocês entenderem que existe ainda a ativação desses sentimentos ruins e negativos, tentem tomar a decisão de perdoar. Revisitem a situação, conversando com vocês mesmos com um outro olhar. O olhar de alguém que hoje entende a necessidade de perdoar. Por quê? Porque nós não podemos solicitar e esperar da providência divina algo que a gente ainda não é capaz de dar ao nosso irmão. Então, que Jesus os abençoe. Uma boa noite a todos.